A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Hoje vamos estudar a lição de número 11, lição esta que vai trazer, como sempre, um importante tema. Desta feita, vamos estudar missões e a igreja perseguida. É um tema deveras muito interessante. O texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 12. E também todos os que vivem, os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, disse o apóstolo Paulo. A verdade prática está escrito: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Vamos adiante, a leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 6, versículos 8, 9, 13, 14, e o capítulo 8, do 1 ao 4, você pode acompanhar aí, lendo em sua própria Bíblia. Vamos logo para o comentário, e na introdução está escrito: a perseguição contra os cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a sua fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Então, queridos, aqui nessa introdução já está notório que a igreja sempre passou por perseguições, principalmente aqui nessas esferas que eu quero salientar aqui na lição. Na esfera religiosa, no contexto religioso, no contexto político, tá? E também em um contexto cultural. Nessas três esferas aqui, a igreja tem sido perseguida desde a sua fundação. Vamos para o ponto de número 1, que certamente vai elucidar com mais precisão estes casos. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. A perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos Libertos. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras
subornos e de falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras, conforme está em Atos, capítulo de número 7. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de o expulsarem da sinagoga e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja. Então, queridos, desde a fundação da Igreja de Cristo, já tem havido perseguição. Estevão, o diácono, o evangelista Estevão, o diácono Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja, aquele que morreu pela sua fé, por causa da sua fé. Desde o nascedouro, a igreja de Jesus já foi então perseguida. Hoje ela continua sendo, em alguns lugares, aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos liberdade de expressar a nossa religião com toda liberdade. No entanto, há países em que pregar a palavra de Deus ainda se constitui um perigo grande para quem o faz, perigo até da própria vida. Aqui no subtópico 2 está escrito: a igreja foi dispersada. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Atos capítulo 8, versículo 1. Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI. Então, percebemos aqui, queridos, que, de fato, desde o início da igreja, tem havido tamanha perseguição. Isto tem sido notório. Então, já podemos constatar esta verdade. Em pleno século XXI, não tem sido diferente a questão da perseguição. Cabe lembrar que não é por isso que nós vamos deixar de expressar o Evangelho de Deus. Temos o compromisso de levá-lo adiante, independente das circunstâncias que a igreja passa. Independente nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Aqui no subtópico 3, a perseguição cristã é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar e ou executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e religiosas. De acordo com os dados do portal missões.org,
portas abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas no mundo, do mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar a sua fé em Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. Então percebamos aqui pelo que temos visto, lido na revista de hoje, que muitos estão sendo discriminados. Agora, olha a evolução. Presos. Evolui para pior. Torturados. E culmina com morte. Isto tem acontecido e está acontecendo em muitos lugares, em muitas esferas no mundo, do mundo. Por quê? Porque o extremismo religioso em algumas nações não permitem que outro evangelho, ou melhor, que outra mensagem, no caso, a do evangelho de Jesus, ela possa ser pregada. Esta é a realidade. Que Deus tenha misericórdia e as portas venham a se abrir mais. Subtópico 2. A perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a sua fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da Igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte, abre aspas, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias, fecha aspas. Artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal de 1988. Como o apóstolo Paulo, não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário. Queridos, graças a Deus, estamos em um Estado laico. Não é o Brasil um Estado ditatorial. Ele é um Estado livre, em que qualquer um pode pregar a palavra de Deus. É verdade que esta mesma lei,
assegura que templos católicos, terreiros de Umbanda, centro espíritas kardecistas e outros templos de outras crenças possam exercer livre culto. Está tudo bem, porque o país é laico e cada um tem o direito de seguir a religião, a crença que quiser. Isso nos dá o direito de pregarmos a verdade, de expormos a verdade, de proclamarmos a palavra de Deus. Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Segundo a classificação do portal Missões Portas Abertas, em primeiro lugar, olha só, em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início deste século. Nestes últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas de fome. É um quadro desastroso. E, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Há muitos missionários que se arriscam para levar o Evangelho para os norte-coreanos. Então perceba, Coreia do Norte, o país mais fechado para o Evangelho no mundo. E olha, não é um país nem sequer muçulmano extremista. Aqui o problema é governo, porque o ditador daquela nação proíbe a liberdade religiosa. Os norte-coreanos não podem acreditar em outra coisa senão aquilo que é imposto pelo governo. Lamentável. Governo tirano, mas através da oração da igreja, Deus poderá mover e sacudir aquele governo e que um dia a Coreia do Norte possa receber a palavra de Deus. Ponto 3. Como ajudar a igreja perseguida? Conhecer a gravidade da situação. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso às informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas. Por exemplo, sites como Sename, Missão Portas Abertas e Voz dos Mártires prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Portanto, procure conhecer a dimensão do problema e se sensibilize com ele. Então está aí. Este site é um recurso para igrejas, para departamentos de missão, para montar uma estratégia e estudar o que pode ser feito para que a igreja possa se projetar
no âmbito missionário. Segunda coisa que podemos fazer é orar, ou ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Por isso, ore para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem e não desanimem diante das perseguições. Ore por proteção de suas vidas, de suas famílias e suas comunidades. Ore também pelos perseguidos, pois eles também precisam de Jesus. Ore para que se arrependam e se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo. 3. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. Sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. A história dos cristãos perseguidos revela uma dimensão da fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. Então, como deu para entender aqui, muitos dos crentes atuais desconhecem o que foi a perseguição, o que tantos passaram para levar a palavra de Deus. Um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto. Então, precisamos entender que a perseguição não acabou com a igreja, mas levou os primeiros crentes a orarem. E orando, eles foram cheios do Espírito Santo, a ponto de pregar a palavra de Deus com ousadia, com veemência e debaixo do poder do Espírito Santo. A história dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão da fé que muitos de hoje talvez não tenham nem noção. Eram perseguidos, mas viviam o sobrenatural, porque buscavam a Deus em oração, porque dependiam de Deus e não caíram na mornidão e na frieza. Conclusão: infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo em pleno século XXI. Pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos por nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Vamos orar. Busque a Deus em oração, para que as portas do Evangelho sejam abertas em países de extremismo,
países ditatoriais, países que as portas estão fechadas para a divulgação da palavra de Deus. Mas a oração tem poder. E a igreja orando, Deus pode mover céus e terra. Obrigado por ficar até aqui conosco. Te convido para na próxima semana estudarmos a lição 12, que será o modelo de missões da igreja de Antioquia. Obrigado, obrigada por ficar até aqui conosco. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.